conectando você ao universo do táxi. Este é o podcast Na Faixa, um podtáxi do Sindicato dos Taxistas Autônomos do município do Rio de Janeiro. Olá! Hoje a gente tem um cenário bem intrigante para analisar. Olá. Pois é, são duas coisas que parecem, conectadas, mas nem tanto, né? Exato. De um lado, a gente tem dados bem concretos, o impacto econômico mesmo da chegada do Uber aqui no Brasil, ali entre 2014 e 2016, principalmente no setor de táxis. Isso, números medidos, oficiais. E do outro lado, os famosos Uber Files, aquele vazamento gigante de documentos que mostrou umas estratégias, vamos dizer, controversas da empresa. Controvérsias é pouco, né? Agressivas mesmo em vários lugares do mundo. Só que, curiosamente, nesse vazamento específico, quase nada sobre o Brasil. Exatamente. E a nossa conversa hoje é para tentar entender isso, o efeito local que a gente mediu aqui e essas táticas globais que foram reveladas lá fora. Ok, vamos lá então. Começando aqui pelo Brasil, o CAD, o nosso Conselho Administrativo de Defesa Econômica, fez um estudo. Sim, um estudo bem detalhado sobre esse período, 2014 a 2016. E ele mostrou um efeito, direto, onde o Uber começou a operar, as corridas por aplicativo de táxi caíram. E caíram bastante. A média geral foi de quanto? Média de 56,8% de queda. É muita coisa. Nossa, mais da metade. E olhando só para as capitais, a redução foi de quase 37%. Também é bem significativo. Com certeza. E tinha diferença regional, né? Tinha, sim. O estudo apontou que o impacto foi mais forte no Norte e Nordeste. Ah, é? Por quê? Lá a queda chegou a 42,7%. Talvez porque o Uber entrou um pouco depois nessas regiões, sabe? Faz sentido. O mercado talvez estivesse menos acostumado com apps em geral. Pode ser. E comparando, no Sudeste e Sul, a queda foi menor, 26,1%. Ainda assim, é uma queda considerável, né? 1/4 do mercado. Sem dúvida. E não foi só o volume de corridas que mudou, teve reação no preço. Ah, sim, a concorrência agindo. Os apps de táxi tiveram que... Exato. Baixaram as tarifas, em média 7,8%. E em alguns lugares foi até mais, né? Sim, o estudo fala em picos de mais de 12% de redução em algumas regiões. Então, o Uber mexeu mesmo com o mercado. Mexeu e muito. E aí é fascinante a gente pegar esses dados locais, bem documentados pelo CAD, e colocar lado a lado com as revelações dos Uber Files. É aí que a coisa fica mais complexa, né? Exato. Porque os Uber Files, para quem não lembra, foi aquele vazamento de mais de 124 mil documentos internos da Uber. Coisa pra caramba. Eram e-mails, mensagens... De tudo um pouco, cobrindo ali o período de 2013 a 2017. Quem vazou foi um ex-diretor, o Mark McCann. E quem publicou foi o The Guardian e o ECIJ, aquele consórcio de jornalistas investigativos. Isso. E esses arquivos pintam um quadro, de táticas bem agressivas da empresa, em escala global mesmo. E umas táticas que, chamam a atenção. Por exemplo, o tal do Kill Switch. Ah, o Kill Switch. É. Que basicamente era um botão para cortar o acesso das autoridades aos dados da empresa durante uma fiscalização, né? Uhum. Isso teria acontecido na França, Holanda, Índia. Exatamente, uma forma de obstruir, né? Bem complicado. E não só isso, os documentos mostraram lobby pesado direto com políticos importantes. Sim, nomes como Emmanuel Macron, que na época era ministro lá na França, e até o Joe Biden, que era vice nos Estados Unidos. Contato direto, mensagens. Bem direto mesmo. E tem umas coisas ainda mais delicadas. Tipo, explorar situações de violência contra motoristas. Pois é, especialmente na França, parece que usaram isso como estratégia para ganhar apoio público para pressionar por regulação favorável. É bem pesado. Além disso, financiaram pesquisas acadêmicas que convenientemente apoiavam a agenda deles. E buscaram parcerias com gente poderosa, né? Oligarcas russos, donos de mídia na Europa, na Índia. É um jogo de influência bem abrangente. Então, se a gente junta tudo isso, o que emerge é uma estratégia global muito focada em crescer rápido. A qualquer custo, parece. Muitas vezes contornando as regras que existiam ou tentando mudar essas regras a seu favor, né? Um lobbying bem agressivo. Tá, entendi o cenário global que os files mostraram. Mas e o Brasil nisso tudo? Então, aí que está o ponto crucial para a nossa conversa. As fontes que analisaram os Uber Files,
o Guardian, o ICIJ, todos eles são claros numa coisa. Que é? Apesar dessa atuação toda em outros países, nesses documentos específicos que vazaram, não apareceram detalhes sobre o Brasil. Como assim? Nenhum detalhe? Não de ações parecidas envolvendo autoridades brasileiras ou o uso dessas táticas mais, digamos, polêmicas aqui no Brasil. Pelo menos não naquele período coberto, 2013 a 2017. Mas a Uber operava aqui nesse período, e com força. Com certeza. Mas nesses arquivos vazados pelo Meghan, o Brasil não foi um foco das revelações de táticas controversas. A própria Uber, depois que tudo isso estourou, veio a público, Reconheceu alguma coisa. admitiu, nas palavras deles, erros e equívocos do passado. E disseram que mudaram as práticas desde 2017 com a chegada do novo CEO. Então, como é que a gente junta as peças? A gente tem aqui no Brasil um impacto econômico claro, medido, forte. A concorrência mudou o jogo para os táxis. Fato. Comprovado pelo CAD. E do outro lado, um escândalo global mostrando um jeito de operar bem agressivo da empresa. Mas que, na documentação vazada que deu origem ao escândalo, não detalhou a operação brasileira naquele período específico. A imprensa aqui no Brasil cobriu o caso, claro. O Sim. escândalo foi mundial. Noticiaram que saiu lá fora. Sim. Mas não conseguiram adicionar informações específicas sobre o Brasil a partir daquele vazamento, entende? Entendo. Fica uma lacuna, né? Fica uma lacuna. E levanta uma pergunta importante para a gente refletir. Qual pergunta? Será que essa ausência do Brasil nos detalhes dos Uber Files significa que a estratégia da empresa foi diferente por aqui? Talvez mais cuidadosa com as regras locais desde o início? Ou será que não? Ou será que foi simplesmente uma limitação do material que vazou? Quer dizer, o Meghan vazou muita coisa, mas talvez não tivesse acesso ou não tenha vazado os detalhes específicos sobre o Brasil. Então a gente não sabe, por esses arquivos, se aquelas táticas mais agressivas foram usadas aqui ou não. Exatamente. Por esses arquivos específicos, não. Então fica essa questão no ar. O que realmente moldou a entrada e a operação da Uber no contexto brasileiro? Foram só os fatores de mercado que o CAD mediu? Ou teve mais coisa acontecendo nos bastidores que esses documentos não revelaram? É uma pergunta que fica mesmo. Mostra como às vezes a gente tem uma parte da história bem documentada, como o impacto econômico, e outra parte, a das estratégias internas, que pode ter mais nuances do que um único vazamento revela. Exatamente. É a complexidade do mundo real, né? Onde nem tudo vem num pacote só de informações. Perfeito. Acho que dá muito o que pensar sobre como essas grandes empresas globais operam em diferentes contextos locais. Estamos terminando aqui mais um podcast na Faixa, um podtáxi do Sindicato dos Taxistas Autônomos do município do Rio de Janeiro. Aproveitamos para dizer para você, taxista, nosso canal de podcast foi criado para levar informação, debates e histórias reais da nossa categoria diretamente até você. Mas, para continuarmos crescendo e fortalecendo a voz dos taxistas, precisamos do seu engajamento. Como você pode ajudar? Inscreva-se no canal, assim você não perde nenhum episódio novo. Ative as notificações, ícone de sininho, para receber um alerta sempre que lançarmos um conteúdo. Curta e avalie com 5 estrelas. Isso melhora nossa visibilidade nas plataformas. Compartilhe com colegas de trabalho e grupos de WhatsApp. Queremos atingir cada taxista do Rio. Comente e envie sugestões de temas. Queremos saber quais assuntos mais importam para você. Cada like, cada inscrição e cada comentário faz diferença. Juntos, ampliamos nossa representatividade e garantimos que as vozes dos taxistas ecoem mais alto dentro e fora da cabine. Acesse agora o canal YouTube e faça parte desse movimento. Contamos com você para levar o Stand na Faixa ainda mais longe. Vamos juntos!